Lá em 1900, antigamente, quando eu ainda era menino, no início, né, do ministério, lá na MPV, eu tive uma oportunidade e era de noite, faltou luz. Tu estava lá, não sei se era o pastor Maurício na época, faltou luz, irmão. Aí eu, né, ainda bem que está tudo escuro, ninguém vai me ver mesmo, então posso ficar à vontade aqui para ministrar a palavra. Aí levantei, quando eu peguei no microfone, fiz assim, a luz, pá, voltou. Todo mundo me viu. Novamente aconteceu aqui, né? Faltou luz, mas a luz voltou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ontem, quando o pastor me convidou, né? A gente sempre fica, né? Senhor, primeira pergunta que a gente faz é, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua noiva, com a tua igreja? Porque a palavra é tua, Senhor Deus. Então, ministra no meu coração a tua palavra. E eu estava sentado na sala, né? Até a Marina estava do meu lado, e pensando na palavra, né? O que ministrar. E a palavra que veio à minha mente, veio uma pergunta assim: quem é você na fila do pão? Normalmente, né, as pessoas, né, que querem se... Eu sou, eu faço, eu aconteço, assim, né? Algumas pessoas olham umas para as outras e falam: quem é você, rapaz, na fila do pão? Está pensando o quê? Sossega aí, fica tranquilo. Quem é você? Então, nessa noite, eu queria que você olhasse para o lado, assim, não é muito meu estilo, né? Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí e perguntasse para ela assim: quem é você na fila do pão? Pergunta para ela assim: quem é você? Quem é você na fila do pão, Letícia? Quem é, Caleb? Fala para mim. Quem é você, Caleb, na fila do pão? Engraçado, né? Eu falei isso de manhã para Cida. Cida, quem é você na fila do pão? Aí ela pensou em me responder, mas depois parou e começou a refletir nessa palavra. Quem é você na fila do pão? Já parou para pensar, irmão? Quem é você na fila do pão? João, capítulo 6. Vamos ler um texto aqui, da palavra do Senhor. Amém? Acredito que deve estar ali na mídia, né? Vamos lá. Capítulo 6 do Evangelho de João diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolham-nos, pois, e encham 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram os que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Então, só aqui você já pode entender que 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, 5.000 homens. E naquele período não eram contados nem as mulheres e nem as crianças. Então, aqui já é uma parte do processo da vida de Jesus em que ele já era conhecido e as pessoas vinham atrás de Jesus pelos seus milagres, para estar perto, para poder receber a cura, ser abençoado. E aqui não era diferente. Então tinha uma grande multidão neste lugar. E se nós formos olhar aqui, com certeza os discípulos, né, passaram entregando o pão e um pedaço de peixe para cada um que estava ali assentado. Poderia ter se formado uma fila, né? Mas como os discípulos estavam ali distribuindo, teoricamente eles também entregaram um a um, como entregou aqui, 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 como se fosse uma fila. E daí a pergunta: quem é você na fila do pão? Quem é você nessa fila? Onde que você está nessa fila? Eu numerei aqui 7 tipos de pessoas que poderiam estar nessa fila. É claro que se a gente for fazer uma análise mais profunda da personalidade de cada um, do momento de cada um, porque ali tinham pessoas de todos os tipos, homens com posse, pobres, doentes, não doentes, curiosos, de todos os tipos. Mas eu relacionei 7 tipos aqui que são mais visíveis dentro daquela multidão que acompanhava Jesus. E o primeiro deles eu quero apresentar para vocês são os interesseiros, que são aqueles que buscam apenas os milagres e as bênçãos, apenas querem matar a fome e depois viram as costas para Cristo e vão embora. Não querem mais saber de nada. O que me interessa é, eu vou lá, recebo a minha porção e vou embora. E é o que me basta. Não quero saber mais de Cristo, não quero saber mais o que vai acontecer. Eu já recebi a minha bênção, a minha porção, já fui abençoado e estou indo embora. O resto das preocupações não me cabe. Já estou satisfeito. Aquela porção foi o suficiente para saciar o meu momento, a minha fome ali, e basta para mim. O segundo tipo são os religiosos, aqueles que comem o pão sem discernir o seu valor. Não traz mudança na sua vida, comem apenas para satisfazer o desejo do corpo. Muitos são religiosos que conhecem a palavra, mas estão nem um pouco preocupados. Vão ali alimentar só o corpo, tem aquela obrigação, porque sabe que se não alimentar o corpo vai perecer, vai morrer. Então, religiosamente, eles participam das cerimônias, participam dos cultos, vão, né? Tudo religiosamente, mas o coração não está em Cristo. Seu coração não está em fazer a obra, seu coração não está naquele lugar para adorar ao Senhor, entendendo o valor que o pão tem ali. O próximo elemento, a próxima pessoa que está na fila são os fariseus, os que esperam pelo pão, né? Está na fila do pão ali, né? Eu me lembro que quando eu era mais novo, a gente ia cedo para a fila do pão. Acordava de madrugada para ir para a fila do pão. Às vezes eu acordava chateado porque era final de semana e minha mãe me catucava de manhã, me botava para ir buscar o pão. E aí, muitas das vezes a gente está assim, igual esses fariseus, está ali esperando o pão na fila, né? Sem saber a preocupação com o valor, né? Mas vai ali para examinar o pão. O fariseu é assim, ele está ali examinando o pão.
qualidade do pão, se o pão está assado da maneira correta, tudo direitinho, se foi uma farinha de qualidade, se não foi, e tudo, para validar a autenticidade do pão. E se alguma coisa não agradar, ele rejeita o pão. E muitas das vezes nós estamos assim. Chegamos na padaria para comprar o pão e olhamos aquele pão assim, esse pão está muito queimado, eu não quero não, rejeitamos o pão. Esse pão está cru, eu não quero esse pão. E essa palavra hoje não me agradou, pastor, então eu não recebo essa palavra. E a palavra do Senhor, irmão, ela traz cura, traz transformação, traz renovo, né? É uma palavra que vem para nos alimentar. E muitas das vezes a gente, né, olha para essa palavra e fica... E esse pregador fala mais, menos, né? Fala errado, não fala direito. Irmãos, se preocupe em receber a palavra. O que a palavra está ministrando no seu coração? Faz sentido? Está trazendo vida para você? Porque às vezes nós estamos mortos, né? E é aquela palavra que vai nos levantar, nos sustentar. Mas nós estamos apenas avaliando para ver se vai validar a autenticidade daquela palavra, do pão que está sendo ministrado naquele momento. Tem aqueles que não se revelam na fila do pão. Está na fila do pão disfarçando que vem comprar pão. Não, tô só. Aí quando chega lá, compra o pão, come o pão e limpa rapidinho o canto da boca para ninguém perceber que ele come do pão. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, para que ninguém visse que ele foi lá falar com Jesus. José de Arimateia também, porque tinha medo que os judeus descobrissem que ele também seguia Jesus. E é interessante que muitas das vezes a gente está no nosso local de trabalho, na escola e na vizinhança, e ninguém sabe que nós somos servos do Senhor, que nós comemos deste pão que é Jesus Cristo. Nós ficamos escondidos, estamos na fila do pão, mas disfarçado, para que ninguém perceba que nós comemos do pão. São aqueles que, né, estão ali só observando, vendo as coisas acontecer, mas não se declara servo do Senhor. E a obra precisa daqueles que se declarem servos do Senhor, para que as pessoas possam ver em nós o agir, possam ver em nós o mover da palavra do Senhor acontecer em nós, para que haja desejo nessas pessoas de seguir ao Senhor. E o menino? Talvez fosse esse o personagem mais importante dessa história, né? Porque foi a partir da vida dele que mais de 5.000 pessoas foram abençoadas com o pão. Mas aquele menino, com toda a sua generosidade de ajudar a sustentar a obra, né? Porque ali estava acontecendo o mover de Deus. E o Senhor pergunta a um dos seus discípulos: o que vamos dar de comer a esse povo? E o menino, generosamente, deve ter olhado para o seu bornal. Bom, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, vamos ver o que vai acontecer. E oferece ali, humildemente. Quantos de nós estamos patrocinando grandes obras sociais, igrejas, missões, e estamos patrocinando, mas somos apenas coadjuvantes. Nós estamos só patrocinando. A Bíblia não fala qual foi o destino desse menino, se ele seguiu a Jesus depois, se ele virou um missionário, se ele virou um dos discípulos. Não fala, não está relatado aqui na Bíblia. Mas eu entendo, Wagner, entendo que por sua generosidade em oferecer aqueles pães e os peixes, ele possa ter continuado a fazer a obra do Senhor. Mas a gente entende aqui que existem pessoas que elas só querem fazer isso. Ah, não, eu já dou meu dízimo, dou a minha oferta e já está bom. Não, irmão, Deus não quer só isso de você. Ele quer mais. Ele quer que você
faça o que a palavra ensina, que é dizimar, ofertar, mas Ele quer que você também bote a mão no arado, que você saia para evangelizar, que você saia para abençoar famílias, para abençoar pessoas. Às vezes um gesto de generosidade como esse, que esse menino fez, salva muitas vidas. E não é só oferecer a comida, o pão, né? Mas às vezes um momento de você olhar nos olhos, estar junto, poder dizer assim: eu estou aqui para te ajudar. Mesmo que você não precise falar nada, mas a pessoa pode perceber que a tua presença ali vai dar força para que ela possa continuar caminhando. Dar a mão, às vezes, àquele que está sentado ali, né? Não fazendo igual aquele sacerdote, o levita, que passou por cima daquele homem que necessitava. E aí um samaritano que veio, que cuidou daquele homem, levou para um lugar para que ele fosse socorrido. Nós precisamos sim ser generosos com a obra de Deus, mas nós também precisamos botar a mão no arado para que a obra do Senhor possa avançar. O pastor falou aqui desse momento aí em que pessoas agora nesse momento estão deitando para Satanás, estão adorando a Satanás. E eles, quando eles vão adorar a Satanás, eles adoram com força, irmão. Eles abrem mão de tudo que eles têm que fazer para adorar o inimigo. E muitas das vezes nós, qualquer coisinha, hoje não. E o sexto personagem desta fila são os discípulos. Jesus separou 72 discípulos e mandava de 2 em 2 para pregar a palavra do Senhor. Então, os discípulos são aqueles que andam com o pão, comem do pão e distribuíram o pão. Mas isso só não é suficiente. Como assim, presbítero? Os discípulos já andavam com o pão, comiam do pão e distribuíram. Mas isso só, muitas das vezes, não é de suficiente, irmão. Porque o sétimo elemento dessa fila é aquele que tem fome. É aquele que tem desejo de estar próximo do pão. Esses sabiam o valor do pão. Esses buscavam estar mais perto do pão. Porque dentro do grupo dos discípulos, Jesus tinha 12. E dentro desses 12 tinha mais outros que eram mais próximos ainda de Jesus, porque eles queriam estar perto do pão, entender o pão para poder ajudar a alimentar os outros. Eles precisavam estar mais perto, conhecer melhor, sentir o calor do pão. Já viu quando você chega na padaria e pega o pão e você pega aquele saquinho de papel e o pão está quentinho? O que você pensa? Eu vou correndo para casa que eu vou partir esse pão, passar uma manteiguinha, tomar um café quentinho, aí você sente, aí quando você abre o saco assim, sai aquele aroma do pão, sabe? Então existe um tipo de pessoa que está na fila do pão que quer isso, que quer estar próximo do pão, perto do pão, sentir o calor do pão, o perfume do pão, para que, quando se alimentar do pão, aquele alimento venha saciar a sua fome com tanto prazer, com tanto gosto, que ele fala assim: rapaz, vamos ali naquela padaria, porque aquela padaria tem um pão de excelência, e esse pão de excelência que hoje eu estou apresentando aqui chama-se Jesus, que é o pão que desceu do céu. É o pão que desceu do céu. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele é guiado pelo deserto. E o povo reclama: Moisés, vamos morrer de fome. E Moisés ora ao Senhor. E o Senhor faz o pão descer do céu, o maná. E era um pão que precisava ser consumido naquele dia. Não podia guardar, porque senão esse pão perecia. Jesus não, irmão. Jesus é um pão que ele desceu do céu para alimentar você hoje, amanhã e sempre, porque ele nos promete a vida eterna. E é um pão que vai nos sustentar, o Espírito. Esse pão que caiu do céu no deserto, o maná, alimentava só o corpo e não podia ser guardado. Mas Jesus não. É o pão que desceu do céu para alimentar a minha vida, para alimentar a sua vida.
E o interessante é que no texto diz que sobraram 12 cestos cheios desses pães que foram repartidos. E eu fiquei pensando, 12 cestos? São 12 os discípulos mais chegados de Jesus. Então, se são 12 cestos, cada discípulo carrega um cesto. Isso significa que é obrigação dos discípulos distribuir o pão. Então, se eles estão carregando o cesto com o pão, não vai faltar pão para distribuir para as próximas pessoas que vierem. Então, nós, como discípulos do Senhor, precisamos estar sempre com o pão, que é a palavra do Senhor, para distribuir para aqueles que precisam do pão. É interessante, né, irmãos? Só os mais antigos vão lembrar. Eu, quando era mais novo, e eu estava na casa da minha avó, quando dava 6 horas da manhã, passava o padeiro. E ele vinha... A Elaine já fez assim, quen, quen, quen. Lembra daquela buzina do padeiro? Pois é. Naquele grande dia, antes do Senhor chegar, o pão que vai descer do céu irá tocar as trombetas. Olha que interessante. Anunciando o pão do céu, irmão. Parece uma comparação assim meia, né? Simbólica, né? Mas é interessante, irmão, como você pode notar em pequenas coisas simples como essa de uma buzina, né? O que o Espírito pode dizer para nós, pode dizer para a nossa vida. Que naquele grande dia que o Senhor vier buscar a igreja, que o pão que vai nos alimentar para sempre descer, antes vão soar as trombetas. E nós que servimos a esse Deus, nós que nos alimentamos desse pão, precisamos estar atentos, porque depois que o padeiro passava, irmão, já era. Não tinha segunda chamada para o pão, não. Você ficava com um pão, sem pão, ou então tinha que comer o resto, as migalhas que sobraram do dia anterior. Que muitas das vezes não alimentava porque era pouca. Mas tem gente que se satisfaz só com isso, só com esse pouquinho de pão, só com essas migalhas. Não, não é isso que o Senhor quer. Ele está, sabe, nos chamando para que a gente possa se alimentar dele, através da sua palavra, através do seu mover, do seu agir na nossa vida, para que outras pessoas possam receber de nós esse pão que sobrou dessa distribuição. Porque nós somos os discípulos desta época, desta era, deste século, para alimentar a multidão. E existe uma multidão faminta, uma multidão aí fora esperando por nós, que muitas das vezes recebemos o pão e guardamos o pão e não distribuímos. Assim como no deserto o pão estragava porque ficou guardado, esse pão que a gente recebe e não distribui, ele só alimenta a gente. E às vezes a gente está como um desses elementos aqui da fila do pão. Quem é você na fila do pão? Qual desses elementos, em qual dessas pessoas, desse tipo de pessoa que você se enquadra? Você é um menino, é só generoso, só patrocina a obra? Você é um discípulo? Você é um que não se revela? Você é um interesseiro? Em qual desses? Então, que nessa tarde você possa meditar nessa palavra, meditar nesse sentido. Quem sou eu? Quem sou eu como discípulo do Senhor? Quem sou eu quando recebo o pão, quando eu estou diante do Senhor? Quem sou eu na obra do Senhor? O que eu estou fazendo com o meu tempo, com meus dias, com a minha vida, com as minhas finanças, com meus recursos? Não importa, mas o que eu quero que você medite, que você pense, que esteja no seu entendimento, é o que você está fazendo pela obra do Senhor. Como tem sido os seus dias na obra do Senhor? Eu não vou me alongar porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E eu quero, no finalzinho aqui, compartilhar um texto com você, que é um texto que é muito conhecido nosso, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios,
no capítulo 11, o verso 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse texto me chama a atenção porque muitas dessas pessoas que estavam diante do Senhor nesse momento do monte, diante desse milagre, comeram desse pão, sem se preocupar em se arrepender dos seus pecados, sem se preocupar no sacrifício que Jesus iria fazer por eles, sem se preocupar qual seria o resultado de tudo aquilo, sem se preocupar com nada, e voltaram para as mesmas práticas, sem examinar, sem se examinar. E a palavra deixa claro: examine-se, porque quem come desse pão que desceu do céu, pão da vida, pão que se chama Jesus Cristo, precisa ter uma vida pautada na palavra do Senhor, buscando a santidade, buscando a libertação, buscando fazer a vontade do Pai. E por fim, em João também, no capítulo 4, verso 23, diz assim: mas a hora vem, né? A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então que nós nessa tarde possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a hora vem, e não está longe não, irmãos. Se você está atento às coisas que estão acontecendo nos dias atuais, você pode perceber que a hora está chegando. E na hora que chegar, em que nós pudermos ouvir a trombeta do Senhor tocar, que nós possamos ser arrebatados com o Senhor, para desfrutar naquele grande dia, num banquete celestial que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, nas mansões celestiais. Quando eu fecho os olhos assim e começo a imaginar as mansões celestiais com ruas de ouro, irmãos, vai ser tanta glória, tanto glamour, tanta beleza, que não precisará do sol, de tanto brilho, de tanta luz que haverá naquele lugar. E o próprio Senhor vai te dizer assim: vinde, bendito do meu Pai, recebe, é tudo seu. E vai ter um banquete, irmão, preparado para nós, para nos alimentar, saciar a nossa sede, a nossa fome, tudo. E não haverá mais dor, não haverá mais, sabe, nada, irmão, choro, plano, não, só alegria. Imagina você num lugar constantemente de alegria, adorando e exaltando o nome do Senhor, irmão. Um lugar muito lindo, né? E eu espero, né, tenho feito grande esforço para que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu possa estar com Ele. Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você possa entender que nós precisamos nos alimentar do pão da vida que é Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Fique com Deus e o Senhor abençoe a sua vida. Pastor? Oh, glória a Jesus. Irmãos, eu estou pensando aqui no pão. Quando ouvia a buzina, a gente já pegava o dinheiro e ela vinha longe, né? Vinha longe. E a gente corria para a porta, para poder, quando ela chegasse, a gente está na porta. Pronto. Que comparação. Nunca havia pensado nessa comparação. E eu estou lembrando que quando eu ouvia, eu já pegava o dinheiro e já ia para a porta, porque ele vai chegar. E ele está onde? Ele passou ali agora. Ele está vindo ali agora. O Espírito Santo está tocando, está avisando, ele está vindo. E quem tem que estar na porta é a gente, preparado.
Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Oh, que palavra tremenda. E vamos cantar esse louvor, já que falamos tanto do pão da vida, né? Todos cantando. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cante. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de amor. Jesus, Deus, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cante mais uma vez. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si, ele levou sobre as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cante Jesus, Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria
profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Seja adorado nessa tarde. Pão da vida, pão que nos alimenta todos os dias, que enche nossa alma de alegria, que nos faz caminhar, que sempre está presente. E quando estivermos naquele dia, o pão da vida vai nos servir o pão. E nós te louvamos por isso, Senhor. Que esse perfume do pão possa atrair vidas. Que esse cheirinho do pão possa atrair pessoas que estão com fome e não sabem como saciar e come qualquer coisa. Mas que esse cheiro possa despertar o desejo para buscar a tua face. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte, irmão, bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Eu esqueci de apresentar, foram as primeiras a chegar e vai ser as últimas a ser apresentadas. Todas as afilhadas. Só tem mais de uma afilhada quem é rico, irmãos. A Andressa me apresentou 3 afilhadas. Quem tem 3 afilhadas? Né? E uma é sobrinha? Prima, né? Tá todo mundo ali atrás junto com ela. O que a igreja vai dizer para eles? Em nome de... Já receberam a lembrancinha, né? Eu não falei aqui, mas elas entregaram ali. Deus abençoe e volte sempre. Sábado tem café com oração aonde? Na casa da Andressa vai ter o café com oração. Mulheres, se esforcem para estar lá. Se esforcem para estar lá, né? Só para mulher. O nosso é o futebol dia 6 de setembro, né? Vai ter, quero ver o Franklin jogando bola. Telmo, né? Aniversário do Thay, é mesmo, né? Glória a Deus, irmãos. E quinta-feira agora nós temos o quê? Festa, que essa igreja, ou igreja festeira, aniversariante do mês. Está passando tudo muito rápido. Então, quinta-feira agora vai ser os aniversariantes do mês, né? Você vai fazer ainda no final, mas quinta-feira você está, um dia depois. Morre de véspera, varão. Morre não, né? Quem está levando a benção? Muito feliz por vocês terem vindo, tá? Que Deus abençoe e volte sempre, tá bom? Quem está levando a benção, irmãos? 20 minutos mais cedo hoje. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado por esse momento tão especial, Senhor, que o Senhor tratou conosco, falou conosco, que podemos sentir a Tua presença de diversas formas aqui. Senhor, que a Tua palavra provoque efeito em nós. Que o Teu Espírito a cada dia, Senhor, coloque uma sede, Senhor. Coloque uma fome pela Tua presença. Que o nosso coração esteja, Senhor, prontos, ó Pai, para ouvir a buzina, para ouvir a trombeta e estar pronto para atender o Teu chamado. Abençoa cada um. Tu sabes que aqui existem muitos profissionais que trabalham por conta própria. E eu quero te pedir, abre portas, Senhor. Envia clientes, ó Pai amado, para que todos possam prosperar naquilo que tem em suas mãos, daquele que faz, Senhor, uma sobremesa, que, Senhor, trabalha com caminhão, que trabalha, Senhor, com qualquer área aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha enviar clientes fidedignos, que o Senhor venha prosperar, Senhor, aqueles que estão trabalhando de carteira assinada, que tenha suas promoções, que, Senhor, se tem algum intento do adversário para que essa pessoa seja prejudicada e ser mandada embora, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai, porque é o Senhor que abre a porta e o homem não pode fechar.
Então abençoa as famílias, as crianças, repreende todo andaço de virose, Senhor, toda enfermidade, Senhor, na vida dos teus filhos, de todos aqui, Senhor. Que sejamos guardados, protegidos, que tenhamos uma semana de vitória, de bênção na tua presença. Fica conosco, nos guarda em o nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e toda a igreja. Diga, amém. Desejo, seu irmão, uma excelente semana.